E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre cinco jogadores do Corinthians que arrebentavam nos clássicos, jogadores que fizeram história contra Palmeiras, contra São Paulo, contra Santos, certo? Jogadores que fizeram grandes coisas, marcaram gols históricos em clássicos contra Palmeiras, Santos e São Paulo. Eu vou relembrar 5 jogadores aqui com vocês, beleza? Então, partiu pro vídeo, 5 jogadores do Corinthians que arrebentavam em clássicos. Bora conferir! E pra começar, galera, o primeiro jogador que eu quero trazer aqui pra vocês é um centroavante que fez história no Corinthians. Ele foi craque do Campeonato Brasileiro, craque, artilheiro e campeão brasileiro pelo Corinthians. Um filho do terrão, e eu estou falando do filho de Itaquera, claro, Jô. Sim, Jô, que teve 3 passagens pelo Corinthians. Ele estreia pelo Timão com apenas 16 anos em 2003 e fica até 2005, depois ele retorna em 2017 e sua última passagem de 2020 até 2022. Jô, que principalmente em 2017 era conhecido como o rei dos clássicos, né? Marcou contra Palmeiras, marcou contra São Paulo, marcou contra o Santos. Eu lembro aquele gol contra o Palmeiras no Paulistão 2017, né? O jogo que o Gabriel foi expulso, ele marca no final. Contra o São Paulo, por exemplo, ele marca na semifinal do Paulistão no Morumbi, em 2017, na vitória por 2-0. Contra o Santos, aquele gol de pucheta, né? Na vitória de 2-0 da Arena. Enfim, ele fez muitos gols em clássicos. Ele tem 12 gols em clássicos em 46 jogos. E ele marcou 4 gols contra cada rival. São 4 contra o Santos, 4 contra o Palmeiras e 4 contra o São Paulo, né? 4 contra cada um. 4 contra Santos, contra Palmeiras e contra São Paulo. Então, confira aí alguns gols do Jô, do centroavante Jô, com a camisa do Corinthians em clássicos. Confira aí alguns gols dele. Foi autorizado, partiu Fábio. Levantamento saiu. Você viu ali a chegada do Renato. Saiu o primeiro corte. Sérgio falhou! Guilherme Arana. Ao contrário, né? Afastou o Guilherme Arana, corre atrás do Maicon. Ele tentou na primeira, conseguiu na segunda. Jô ficou na cara do gol! Gol! Jô! Gol do Corinthians! Ali pro Jadson, ajeitou pro Romero. Rolando aqui para o Guilherme Arana, faz o levantamento! Gol! É do Corinthians, é dele, Jô! 1 minuto e 40 do O Jô ganhou, conseguiu tocar no Rodriguinho, tem o Jadson pelo lado esquerdo, grande bola pro Jô, vem o goleiro, a batida! Gol! Separa o gol de Romero. Olhou para a área o Jadson, buscando a presença de Rodriguinho. O Jô entra. Olha o Jô por aqui. A rede! Gol do exterminador de clássicos. É de Jô. É do Corinthians. Gabriel Pereira levou por dentro, boa bola pro Duqueiroz, cruzamento feito, Jô arrumou, virou de canhota! Gol
E agora, o próximo jogador que eu trago aqui, galera, é um meio-campista que fez uma história relativamente boa no Corinthians, né? Um cara que chegou vindo do Japão pro Corinthians com uma certa desconfiança da torcida, porque ele chegou a jogar no rival do Corinthians, né? Ele que parecia meio lento, coisa e tal, a torcida meio desconfiada, só que com o tempo ele ganhou espaço e se tornou um grande ídolo do Corinthians. Pois é, eu acho que vocês já imaginam de quem eu estou falando, eternizou a camisa 20 do Corinthians e claro, eu estou falando dele. Danilo, claro, Zidanilo, um meia histórico do Corinthians, tricampeão brasileiro pelo Corinthians, Libertadores, Mundial. Danilo jogou pra cacete no Corinthians e claro, em clássicos ele marcou muitos gols, foi muito importante em clássicos. Ele tem 12 gols em 63 jogos em clássicos pelo Corinthians, sim, 12 gols em 63 jogos. Claro que ele marcou mais gols contra o São Paulo, né? Ele tem 6 gols contra o São Paulo, 3 contra o Palmeiras e 3 contra o Santos. Contra o São Paulo teve aquele gol da Recopa, né? O gol que sela o título da Recopa em 2013, né? Ele ergue a taça da Recopa, inclusive. Em 2015, ele faz contra o São Paulo o gol da vitória de 1-0 no Morumbi. Faz um golaço em 2013 no Paulista, numa vitória de 2-1 do Corinthians também. Contra o Palmeiras, por exemplo, ele faz o primeiro gol do Corinthians no Allianz Parque, sim. O primeiro Palmeiras e Corinthians no Allianz, o primeiro derby no Allianz, 1-0 Corinthians, gol do Danilo. Pois é, 1-0 gol do Danilo. Contra o Santos, vocês lembram muito bem o que ele fez, né? O gol da vaga na final da Libertadores de 2012 no Pacaembu, ele faz aquele gol épico contra o Santos e ele também faz o gol do título paulista contra o Santos em 2013, na Vila. Ele faz o gol do título paulista contra o Santos em 2013, então esse cara arrebentava em clássicos, principalmente contra o São Paulo. A lei do ex era espetacular com o Danilo. Eu também lembro daquele gol contra o São Paulo no 5-0 em 2011, que ele humilha a zaga do São Paulo, deixa o Rogério, um zagueiro, no chão, dá assistência pro Liedson no jogo fazer também. Então o Danilo em clássicos, principalmente contra o São Paulo, arrebentava. Então confira aí alguns gols do Zidanilo em clássicos pelo Corinthians, confira aí. O Dentinho fez a jogada pela esquerda, o Ronaldo caiu na disputa com o Miranda, bateu pro gol! Jorge Henrique aparece como opção na esquerda, vem cruzamento pro Liedson, rolou pra trás pro Danilo. Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um golaço! Gol do Corinthians! Sofreu no joelho e ainda tem dor com elas. Bate a falta o Alex, lá pra dentro da área. Olha a chance do Danilo! Gol Danilo do Corinthians! O começo do segundo. Boa bola pro Danilo, trouxe pro pé direito! Vem aí o time do Corinthians, Paulinho jogou a bola pro Guerreiro, ajeitou, tentou o giro, Romarinho em posição legal, Paulinho bateu, o Rafael no rebote, Danilo! Gol! Danilo! Gol! Giro, foi pro lance individual, escapou na primeira no Ganso, cruzamento do Fábio Santos, toque de cabeça, o rebote de novo do Danilo!
Vitor Hugo, adiantou o time do Corinthians, 3 jogadores pressionando, bola mal passada, olha a chance do gol do Danilo! Gol! Danilo! Gol do Corinthians! Do jogador do São Paulo, não tem impedimento não, Guerreiro, no mano a mano com o Edson. Guerreiro, o levantamento feito, olha o Danilo, bateu pro gol! Gol! E bom, galera, o próximo jogador que eu vou relembrar aqui com vocês é um cara que chegou em 2009 no Corinthians, encerrou a carreira no Corinthians, fez história no Corinthians, tanto dentro quanto fora de campo, era conhecido como R9, pois é, eu acho que vocês com certeza já sabem de quem eu estou falando. Claro que é do fenômeno Ronaldo, claro que eu tô falando do Ronaldo, onde que o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians foi justamente num clássico contra o Palmeiras, em Presidente Prudente. O alambrado caiu na comemoração daquele gol. E no mesmo Paulistão em 2009, ele marca na semifinal contra o São Paulo, 2-0 no Morumbi, ele faz um gol de cavadinha ali, e na final ele arrebenta contra o Santos, fazendo 2 gols na Vila Belmiro, um deles por cobertura, pois é, e no mesmo ano, no Brasileirão, o empate por 2-2 contra o Palmeiras, em Presidente Prudente, 2 gols do Ronaldo, pois é, ele arrebentou em clássicos, fez 7 gols em 14 jogos em clássicos pelo Corinthians. Ou seja, cada 2 clássicos tinha um gol do Ronaldo. Pois é, né? Ele que marcou 3 gols contra o Palmeiras, 2 contra o Santos e 2 contra o São Paulo. Esse é Ronaldo, fenômeno em clássicos pelo Corinthians. Então, confira alguns gols do fenômeno em clássicos pelo Corinthians. Confira aí. Jogo, todos foram utilizando a bola. Lá vem o Douglas para cobrança, 47, a bola vem alta, segunda trave, olha o Ronaldo! Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Gol do Corinthians! E como é bom dizer, Ronaldo! Foi bem para fazer o corte. Agora o Corinthians tenta ligar de novo o contra-ataque do Christian pro Ronaldo. Será que chega? Lá vem o Bosco, o Ronaldo chegou, a batida! Gol do Corinthians! É de Ronaldo! Outra vez o São Paulo perde a bola na intermediária. Olha a sobra pro Ronaldo dentro da área, bateu! Gol do Corinthians! É de Ronaldo! Bom lance, Elias, para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, golaço, 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 golaço! Cobrança, Ronaldo. A arbitragem autoriza. Ronaldo com o pé direito, correu, bateu. Gol do Corinthians! Primeira participação do Dentinho no jogo. Dentinho de Federico. Puxou de pé esquerdo, boa bola pro Ronaldo. Saiu o Bruno, Ronaldo! E agora, galera, o próximo jogador que eu trago aqui com vocês, eu tava meio em dúvida se eu trazia ele ou não, porque afinal ele ainda está no Corinthians, mas como ele tá muito bem em clássicos ultimamente, eu resolvi trazer ele aqui. E claro, eu estou falando do Yuri Alberto. Pois é, galera, resolvi trazer o Yuri Alberto aqui pra vocês, um cara que
chegou a ser muito contestado pela torcida, inclusive por mim, mas ele, graças a Deus, calou a minha boca e começou a arrebentar em clássicos. Esse cara em clássicos começou a marcar demais. Ele que ao todo tem 12 gols em 28 clássicos. Sim, 12 gols em 28. Ele tem 6 gols contra o Santos, 4 contra o Palmeiras e 2 contra o São Paulo. Sim, e claro, lei do ex funcionando com o Yuri Alberto, né? 6 gols contra o Santos, assim como o Danilo. O Danilo marcou muitos contra o São Paulo, o ex-time dele. O Yuri Alberto faz a mesma coisa com o Santos, né? E como não relembrar, contra o São Paulo em 22, um golaço de fora da área no Morumbi, empate por 1-1. Contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras, o gol do título paulista, 1-0 em pleno Allianz Parque, ele faz o gol da vitória e um 0-0 em Itaquera garante o título, mas o gol do título é dele no Allianz. Ano passado, em 2024, por exemplo, o 2-2 épico em Barueri, com o gol do Garro no final de falta, o primeiro gol do Corinthians, de quem? Do Yuri Alberto, claro, né? E contra o Santos, cara, contra o Santos, esse cara tá marcando demais, principalmente aí no ano de 2025, é jogo em Itaquera, contra o Santos, vai ter gol do Yuri Alberto. Pois é, então eu resolvi trazer o Yuri Alberto aqui pra vocês, porque ele tá simplesmente acabando com os clássicos, principalmente contra Palmeiras e Santos, né? Então, confira aí alguns gols do Yuri Alberto em clássicos jogando pelo Corinthians. Confira aí. Bem mais como um armador, às vezes até como um segundo homem do meio do campo, soltando do Queiroz o Juliano. Agora ele empurrou pro Yuri Alberto, arrumou pra canhota! Gol! Ela tocou na cabeça do José Martínez, se manda o Garro. Palmeiras tá bagunçado no campo, o Garro jogou lá do outro lado. O Everton saiu atrás da bola, bateu o Yuri! Do Verdão, Rios tenta se livrar do Memphis, perdeu a bola pro Memphis, perdeu a bola Rios, Yuri Alberto, gol! Time, boa bola pro Martínez na direita, vem cruzamento na grande área, o desvio! Aqui do outro lado, aliás, ali por dentro tem o Yuri Alberto. Garro lançou, Memphis dominou, bateu, Yuri de cabeça! Gol do Corinthians! O Memphis sai do impedimento para receber esse passe. A marcação vem Mike, melhor pro Memphis. Tocou na frente, boa bola, Yuri Alberto tá na área, Yuri Alberto limpou, Yuri Alberto, golaço! Gol do Corinthians! Yuri Alberto, artilheiro! E agora, galera, o último jogador que eu trago aqui pra vocês, um cara que chegou em 94 para o Corinthians, a torcida se perguntando, será que esse cara vai dar bom? Pois é, esse cara simplesmente se transforma em um dos maiores jogadores da história do Corinthians, se notabilizando pelos inúmeros gols de falta, o eterno camisa 7, claro, eu tô falando do pé de anjo Marcelinho Carioca. Esse cara simplesmente era um monstro em clássicos, ele marcou 39 gols em 77 clássicos. Fazendo as contas, era um gol a cada 2 clássicos que ele fazia. 39 gols em 77 clássicos. Ele marcou 15 gols contra o Santos, 14 contra o Palmeiras, 10 contra o São Paulo. Esse cara arrebentava nos clássicos. Contra o Santos, teve aquele gol épico de placa na Vila em 96, né? Que ele chapela, né, o zagueiro antes de fazer um golaço, um chapéu sensacional no zagueiro. Contra o São Paulo, né? Teve aquele jogo histórico na semifinal do Brasileirão 99,
onde o Dida pega 2 pênaltis do Raí, o gol da vitória do Corinthians nesse jogo, do Marcelinho Carioca. Pois é, de pênalti ele marca, e contra o Palmeiras, meu Deus, esse cara fazia a porcada sofrer, né? Ele marca o gol que, né, um dos maiores golaços de falta da história do Corinthians, né? Podemos dizer assim. Na primeira fase do Paulistão 95, um golaço, um petardo da intermediária na vitória por 2-1. Ele faz 2 gols nesse jogo, inclusive, os 2 gols da vitória por 2-1. Na final do Paulista 95, ele faz também gol na final. Então esse cara contra a porcada arrebentava. O Veloso sofria muito com ele. Então é isso aí, eu deixei o melhor pro final, Marcelinho Carioca. Esse cara era realmente o rei dos clássicos. Então confira aí alguns gols do pé de anjo do Marcelinho com a camisa do Corinthians em clássicos. Confira aí. Bom, pelo jeito ele vai bater direto, né? Não tem nem barreira, hein? É o que ele faz, Veloso! Marcelinho detonou! Maravilhosa cobrança! Marcelinho faz a bola na esquerda com o Edivelton. Olha o Corinthians chegando, querendo o segundo para ganhar o jogo. Kleber e Índio, sobrou no meio, perigo, atenção! Gol! Marcelinho! Não tem discussão. Vai Marcelinho para a cobrança, pé direito no capricho. Tupanzinho domina pela ponta direita, recomposto o sistema defensivo do Santos. Tupanzinho carregou, Carlos Roberto passou, Tupanzinho levou, pediu Marcelinho, deu para Marcelinho, chapéu no zagueiro, vai fazer um golaço! Gol! Aos 42, está autorizado o Marcelinho, Veloso! Gol! Do Rogério do outro. Vamos ver. Partiu o Corinthians, autorizado. Lá vai Marcelinho, lá vai Marcelinho. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Do Corinthians! Eternamente. Mas convocando o Cafu, o Russo poderia ter uma chance de um teste aí. Bom jogador. Aí vem o Corinthians. Parte pra cima, André Luiz faz o toque para Marcelinho, arriscou, bateu na trave, gol! É do Corinthians! E é isso aí, galera. Esses são os 5 jogadores do Corinthians que arrebentavam em clássicos. É claro que vocês nos comentários talvez falem que sentiram falta de um ou outro jogador, né? Claro que faltou inúmeros jogadores que foram sensacionais em clássicos pelo Corinthians, mas eu resolvi separar apenas 5 aqui pra falar com vocês, tá? E claro, são 5 jogadores que a gente sabe que nos clássicos representavam, decidiam, pois é, né? Então é isso aí, 5 jogadores do Corinthians que arrebentavam em clássicos. Eu trouxe Jô, Danilo, Ronaldo e Yuri Alberto. E claro, Marcelinho Carioca, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, né? No momento da postagem, o Yuri Alberto ainda está no Corinthians, né? Então, quem sabe ele ainda fique mais um tempo e continue marcando em clássicos, né? Vamos ver, né? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai Corinthians!